TBC Notícias começa agora e você vai ver primeiro aqui. Imunização contra o vírus H1N1 é adiada na rede pública de saúde e a população enfrenta longas filas por vacinas em clínicas particulares na capital. Vereador Alisson Lima assume a presidência da Comissão Especial de Inquérito das Obras Paradas em clima tenso na Câmara Municipal de Goiânia. Eduardo Prado é o novo relator. O OAB Goiás lança campanha para diminuir o número de casos de maus-tratos de animais no estado. Goiás recebe título do Brasil livre da febre aftosa com vacinação. Já são 23 anos sem nenhum foco da doença. O TBC Notícias já está no ar. Olá, boa noite. Muita gente está procurando até clínicas particulares para vacinar contra a influenza. As pessoas estão com medo de contrair a gripe H1N1, que já provocou mortes na região metropolitana de Goiânia. Neste centro de vacinação de um plano de saúde aqui da capital, o movimento foi intenso durante todo o dia. Muita gente atrás da vacina contra a gripe. O plano de saúde informou que está distribuindo 600 senhas por dia. Das 5.000 doses disponíveis, 3.000 já foram vendidas. E só quem chegou bem cedo conseguiu senha para tomar a vacina nesta terça-feira. A gente ficou com medo por causa do surto que está tendo. O povo fala que não tem, mas tem. Muita gente está morrendo. E é bom a gente se prevenir antes, porque depois que pega, tipo, o povo tá falando que pegou, morreu, né? Por mais que as pessoas pensam que não tá tendo surto aqui, sim, já ocorreu várias mortes e a minha preocupação é porque a criança, né, a imunidade já é bem menos, então eu corri atrás para imunizar ela. Alciene queria comprar a vacina para o neto e a filha gestante, mas não conseguiu. Ela vai voltar ao centro de vacinação de madrugada para tentar pegar uma senha. Porque a gente é meio apavorado. E a minha menina também está grávida, já de 8 meses. E aí a gente vai vir amanhã, 4 horas da manhã, para ver se consegue mais para ela e para o pequenininho aqui. Esse médico infectologista disse que a vacina é recomendada para todo mundo, mas mesmo quem for vacinado tem que se prevenir com as medidas de higiene, já que a vacina não garante 100% de proteção. E a vacina não é 100% de segurança. Então, a vacina é interessante porque se você vacinar, você fica com um grau de proteção próximo de 80% a 90% numa pessoa adulta jovem, né? Mas mesmo que venha a doença vem mais branda. Agora, as medidas para evitar a doença devem ocorrer. Sempre deve utilizar o álcool gel antes de se alimentar, antes de tomar um copo d'água, para você evitar de ingerir os vírus. O especialista explicou que apenas 10% das pessoas que contraem o vírus H1N1 vão desenvolver a forma grave da doença, a síndrome respiratória aguda grave. A maioria das pessoas vão ter uma relação com esse vírus benigna, né? Mas infelizmente a gente não sabe quem é quem. Como vai se comportar. Então, quem puder se proteger, se proteja. A campanha de vacinação gratuita para os grupos prioritários, que estava prevista para começar dia 16, foi adiada para o dia 23 de abril. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o governo federal informou que as vacinas ainda não estão disponíveis. Em função do não recebimento da vacina pelo laboratório em tempo hábil, o Ministério teve que adiar a campanha, que daria início no dia 16 de abril. Então, agora ela será iniciada no dia 23 de abril e vai até o dia 1º de junho. É claro que isso é uma situação preocupante, porque a gente tem de síndrome respiratória aguda grave da semana passada para cá foram 60 casos a mais. Então, é claro que quanto mais adiar a campanha de vacinação, é uma preocupação a mais. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que neste ano já são 44 casos de influenza A causada pelo vírus H1N1. 3 mortes em decorrência do vírus já estão confirmadas. Outros 92 casos de síndrome respiratória aguda grave estão sendo investigados para se definir o vírus causador. Nós tivemos um aumento de 16% nos casos, são 44 casos confirmados de H1N1 até o momento e 3 óbitos.
Por enquanto, a gente ainda não vive uma situação de epidemia, uma situação de alerta para epidemia, mas, claro, se houver uma ascendência, uma continuidade nessa ascendência dos casos nas próximas semanas, a gente pode sim ter uma epidemia. Mas, nesse momento, nós estamos numa situação de alerta para a epidemia. Ainda não configura uma epidemia de influenza no estado de Goiás. O Conselho Regional de Medicina encontrou diversas irregularidades em fiscalizações realizadas nos CAIS e CIAMES de Goiânia. A superlotação e falta de máscaras próprias para evitar a transmissão do vírus H1N1 estão entre os problemas apontados. Confira com a repórter Juliana Diniz. 3 pacientes estão em isolamento no CAIS do bairro Goiá com suspeita de H1N1, segundo a direção da unidade. Enquanto não são transferidos para algum hospital, eles estão nessa sala do CAIS, onde falta equipamentos de proteção tanto para os profissionais como pacientes e acompanhantes. Quem precisou vir à unidade e tinha máscara em casa, trouxe o equipamento para garantir a proteção contra o vírus. Só precaução mesmo, né? Porque o surto está alarmante, né? Então a gente fica com receio, né? Você trouxe de casa essa máscara? De casa? Pedi para um rapaz, mas foi lá fora. Você ficou com medo de vir para cá por causa do surto da H1N1? Fiquei. Porque morreu um médico, parece, né? Eu vi na televisão. Aí para se prevenir, mas antes usar. Além das máscaras, falta também álcool gel para esterilizar as mãos e objetos. Por causa da falta de equipamentos básicos de proteção nas unidades, o Conselho Regional de Medicina aumentou a fiscalização nos CAIS e CIAMES de Goiânia. Na última visita no CAIS Campinas, por exemplo, foram encontradas cerca de 90 irregularidades, desde falta de remédios até problemas na estrutura física da unidade. Além da superlotação, a falta de ambientes para acomodação e alojamento e isolamento dos pacientes suspeitos de infecção transmissível, a falta de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores na saúde e, principalmente, aquilo que a gente vem sempre batendo, que é um equipamento necessário para a reanimação dos pacientes que chegam em parada em casos mais graves. Segundo o presidente do CREMEGO, um relatório com todos os problemas encontrados na fiscalização vai ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde para que a situação seja regularizada. O surto de H1N1 vivido em Goiânia preocupa os médicos, principalmente porque o período de maior disseminação do vírus da gripe ainda não chegou. O inverno frio e seco começa no próximo mês e os números de contaminados devem aumentar ainda mais. E a nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, mas ainda não recebeu resposta. E agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Danusa Azevedo, direto da sede da Polícia Federal, onde acontece ato público sobre a prisão do ex-presidente Lula. Boa noite, Danusa. Da esquerda, eles Olá, Inaura, boa noite para você que acompanha a programação da Nova TBC. Eu estou aqui em frente à sede da Polícia Federal, onde está acontecendo uma manifestação contra o presidente Lula. Amanhã o Supremo Tribunal Federal vai dar uma decisão final em relação ao habeas corpus que foi pedido pela defesa de Lula no caso do apartamento triplex do Guarujá. Aqui do meu lado está o Marco Aurélio Lemes, que é coordenador do movimento Vem Pra Rua. Marco Aurélio, obrigada pela participação, uma boa noite. Essa é uma manifestação a favor do Brasil, né? Sem dúvida, a favor do Brasil. Porque caso o STF reveja a decisão já tomada em outubro de 2016, em que não pode ser preso um condenado em segunda instância, realmente é o Brasil, realmente é um recado que o crime compensa, ser corrupto compensa. Agora, nós só queremos que ele acate uma decisão já tomada por um juiz de primeiro grau, tomada pelo Tribunal da Quarta Região do Tribunal Federal, e que foi com base nos fatos, nas leis e na prova. Foram todos julgamentos jurídicos e não políticos. Quando chegam no STF, é uma grande preocupação da nação que haja somente julgamento político, que eles respondam simplesmente
aos seus padrinhos, nos quais os colocaram lá. O que nós queremos, o que a nação brasileira quer é que o Lula seja preso e com base na primeira, colocando o chefe de quadrilha na cadeia, nós vamos pegar todos os demais corruptos. Aécio, Serra, Alckmin, Temer, que hoje está deitado em cima de um câncer do país, que é o foro privilegiado. Tem que acabar o foro privilegiado. Acabando o foro privilegiado, nós conseguimos sim combater a corrupção já no primeiro grau, fazendo com que não tenha mais essas prescrições de crimes que quando vão para o STF, como o caso do próprio Hernan Calheiros, Romero Jucá. O que nós queremos é que o julgamento seja jurídico e não político. Aqui hoje, o que a organização planejou? Vai ter a encenação de um teatro? Nós organizamos uma encenação, nós vamos fazer uma encenação do teatro, encenando o plenário do STF na data de amanhã. Então o que nós queremos é que nós vamos fazer um julgamento no qual nós queremos que seja o que aconteça amanhã. Nesse momento, os manifestantes estão gritando Polícia Federal, que é o orgulho nacional. Marco Aurélio, quantas pessoas estão reunidas aqui, segundo os organizadores, segundo vocês? Hoje, a estimativa é que já estão aqui hoje, no mínimo 2.000 pessoas. Tá? Sem qualquer tipo de aumentar, sem qualquer tipo de chance de aumentar ou diminuir, mas 2.000 pessoas têm aqui com muita tranquilidade. Enaura, eu vou continuar aqui acompanhando a manifestação. Daqui a pouco, a qualquer momento, você pode me chamar que eu volto com novidades. É com você aí no estúdio. Ok, obrigada, Danusa. E você, telespectador, pode participar do jornalismo da TV Brasil Central. Mande pra gente a sua sugestão. Basta enviar mensagem para o nosso WhatsApp, 99631-1006. E depois do intervalo, você vai ver que a SEI das obras paradas foi oficialmente instalada na Câmara Municipal de Goiânia. O vereador Alisson Lima foi eleito à presidência. E ainda o AB Goiás lança campanha contra maus tratos de animais. Não saia daí, nós voltamos em instantes.